TV Câmara no ar a partir de agora para você, ao vivo. A gente confere a partir de agora a nossa programação. Você que está aí, está assistindo a programação da TV Câmara, já sabe. Pela NET você confere no canal 7 e no canal 98, 7 digital, 98 analógico, ou pelo site câmaraguarulhos.sp.gov.br para quem não tem NET TV. Essas pessoas também podem acompanhar a nossa programação. Você fica com a TV Câmara até às 18 horas. Daqui a um pouquinho terá início a sessão deste dia 2 de maio, a 23ª sessão do ano, que sempre começa pelo pequeno expediente, quando os vereadores se inscrevem previamente para fazer uso da tribuna sobre assuntos variados. Logo depois nós temos a tribuna livre, onde podem se inscrever até 3 pessoas para falar também sobre o assunto que julgarem pertinente. Hoje nós não temos inscritos na tribuna livre. Logo depois da tribuna livre, nós passamos ao grande expediente, hoje com 42 itens. 26 desses itens são requerimentos de informação. Os vereadores estão requerendo informações sobre vários assuntos, como, por exemplo, acesso à rodovia Fernão Dias, limpeza e conservação de ruas e pavimentação asfáltica. Esses são apenas exemplos desses itens. Nós temos também, completando o grande expediente, itens, por exemplo, sobre instituir no município o programa Matrícula Fácil. Outro item é um item que garante atendimento prioritário a pessoas com obesidade em bancos, órgãos públicos, aquela questão das filas. As pessoas têm atendimento prioritário na fila, assim como os idosos ou as gestantes. Logo após, nós passamos à ordem do dia. A ordem do dia hoje com 6 itens. Um desses itens está em segunda discussão e votação e fala sobre o seguinte: ele é de autoria do vereador Paulo Sérgio do PR. Ele fala sobre tornar obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas e antialcoolismo em shows e eventos culturais na cidade. Então, este é um item da ordem do dia. Você, acompanhando a sessão, vai se inteirar de todos os outros itens do grande expediente e também da ordem do dia. Basta você ficar com a gente durante a nossa transmissão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.
metade da pessoa. Se você não quiser também, pode salvar ele e depois manda ele sair pra partida. Entendeu? Só pra salvar também. Ó, É o mês de janeiro. eu sei. Agora no final do mês estoura. Você vê? Eu peço perdão pra você. Ele é gente boa pra caramba. Vamos lá então? Tem número legal?
Boa tarde a todos e a todas. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereador Marcelo Seminaldo. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, público que nos acompanha aqui nas galerias pela internet e também pela televisão, boa tarde. O que me traz essa tribuna hoje é repercutir um pouquinho a questão do arrombamento ontem da porta da Câmara Municipal aqui da nossa cidade, o nosso local de trabalho, né? Parece que 15 pessoas, entre jovens e alguns adolescentes também, acabaram saindo de uma balada, vereador americano. Não, você não. Os jovens saíram da balada, até porque o vereador americano não vai para a balada, na verdade, vereador? Vai também? Vai. Então, mas os jovens saíram da balada e resolveram arrombar a porta da Câmara Municipal, trazendo danos a essa casa, né? Fazendo com que, inclusive, fossem detidos prontamente pela Guarda Civil Metropolitana, que prestou um grande trabalho, né? Só que isso, para mim, traz um outro debate que a gente precisa fazer, que, inclusive, a sociedade como um todo anda discutindo em todos os veículos de comunicação, que é a questão das punições para os atos infracionais cometidos por menores, né? Então, recentemente, o governo do Estado de São Paulo, na verdade, o governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele tem feito aí uma cruzada em favor da redução da maioridade penal, como se isso fosse resolver o problema da criminalidade no nosso Estado, né? A gente sabe que, através de pesquisas, que os crimes, vereador Samuel Vasconcelos, que me ouve aqui atentamente, cometidos por menores, representam 1% da totalidade dos crimes cometidos no nosso país. 1%. Né? E esse 1% cometido por jovens acaba que justifica um discurso reacionário, um discurso troglodita, antiquadro, no sentido de querer resolver a questão da violência no nosso Estado, imputando a culpa somente nos menores, como se isso fosse resolver o problema. Não vai, né? Não vai resolver. E eu até acho curioso e achei interessante quando o governador vem a público pedir a redução da maioridade penal, porque para mim nada mais é do que o reconhecimento da falência de todas as políticas públicas do governo do Estado de São Paulo, e isso tem uma razão. Hoje o menor com 16 anos de idade foi um menor que nasceu no Estado de São Paulo, já sob a égide do governo tucano, né? Então, quando o governador vem a público e diz, olha, faliu o sistema prisional, faliu o controle da juventude, faliu as políticas públicas e por isso eu quero que tenha a redução da maioridade penal, ele está dizendo, eu, enquanto estive no governo juntamente com o meu partido, fali com esse Estado. Porque à medida que você joga para o jovem hoje, 16 anos, que nasceu nesse Estado, sob a égide, eu repito, do governo tucano, representa que ele reconhece a sua própria falha. Gente, reduzir a maioridade penal não vai resolver o problema da criminalidade no nosso Estado nem no nosso país. Vários países do mundo já tiveram experiência parecida com a redução da maioridade penal e voltaram atrás porque isso não resolvia. Eu penso, a gente reduz a maioridade penal para 16 anos e, na sequência, um menor com 15 anos e 11 meses comete um crime. A gente vai ter que pegar, reduzir de novo para atingir o menor de 15 anos e 11 meses. Aí depois você reduz para 15, o de 14, o de 13, a gente vai chegar onde? No berçário? Né? Então, eu acho que políticas públicas têm que ser feitas, não criminalizando a juventude, sim você educando, dando condições, dando saúde, dando transporte, dando cultura, dando educação. É assim que a gente vai resolver o problema da criminalidade no nosso Estado. E com relação aos jovens, por exemplo, que foram pegos nessa casa aqui, depredando e derrubando a porta.
O que deveria fazer o juiz, que com certeza isso vai virar um processo? O juiz tem que pegar e aplicar uma pena alternativa, fazer com que aqueles 15 jovens que derrubaram a porta dessa casa trabalhem 1 ano de graça aqui, limpando e conservando a nossa casa, porque misturar aqueles jovens junto com outros criminosos comuns vai ser dar material farto para o crime organizado. Então, para mim, não são criminosos, foram jovens que cometeram um ato infracional, devem pagar por isso, e sugiro ao juiz que vai cuidar desta causa aqui, aplique uma pena de 1 ano trabalhando nesta casa gratuitamente, varrendo essa casa, limpando os vidros e tal, para aprender a conservar o patrimônio público e não depredar o patrimônio público como fizeram na última madrugada aqui, que acabou ocasionando a queda e a derrubada da nossa porta. Era isso, presidente. Pela ordem, com a palavra, vereador Novinho Brasil. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares presentes, público presente. Gostaria também aqui, senhor presidente, nessa minha fala, nessa minha oportunidade, trazer mais à tona e alertar mais a todos o fato lamentável que aconteceu aqui com essa Casa de Lei, depredação que aconteceu aí, violação, vamos dizer assim, destruição do patrimônio público, e mais lamentável porque aconteceu também envolvendo jovens, adolescentes. É uma coisa que nós temos nos preocupado muito ultimamente no país, em todo o nosso país, casos de ocorrências desagradáveis envolvendo jovens, envolvendo adolescentes, envolvendo até mesmo crianças. E o que nos preocupa mais é que o que parece que sempre por trás dessas crianças, sempre por trás desses jovens, desses adolescentes, tem pessoas adultas. Essa é a grande realidade. Parece que o jovem, os adolescentes, eles estão virando instrumento das pessoas adultas, pessoas mais intencionadas, pessoas criminosas, vamos dizer assim, porque o que aconteceu não deixa de ser um crime, não é nada mais e nada menos do que um crime, a depredação, a destruição do patrimônio público. 4 horas da manhã, relata que havia aí metade dessas pessoas, metade era jovem, adolescente, e uma outra parte adultos, pessoas com idade adulta, pessoas responsáveis, que ao invés de orientar esses jovens, ao invés de aconselhar esses jovens, ao invés de dizer para esses jovens que isso está errado, que isso não pode acontecer, não vou afirmar aqui, mas provavelmente talvez tenham até incentivado. Não quebra porque é bonito, pode rebentar porque vocês são jovens, vocês são adolescentes, para vocês não dá nada. É isso que nós, as autoridades do país, em todas as esferas, devemos ficar atentos a isso. É estabelecimentos aí que ficam a noite inteira abertas, servindo bebidas alcoólicas para jovens, para adolescentes, para criança, pessoas menores de idade, e é bem claro, a lei é bem clara, isso é crime. Diz que a reportagem é bem clara que esses jovens, esses adolescentes estavam vindo de uma festa, de uma comemoração, não sei o que, não sei se era aniversário, que aconteceu aqui no Clube Recreativo Guarulhos. 4 horas da manhã, esses jovens saindo, a reportagem é bem clara, alcoolizados, embriagados. Precisamos saber quem é que liberou esse clube para essa festa, quem é que forneceu essa bebida alcoólica, quem é o responsável, quem é que estava lá servindo bebida alcoólica, porque é crime do mesmo jeito, seja dentro do clube, seja dentro da boate, seja dentro do boteco, seja dentro do barzinho. Tem pessoas aí cometendo crime à revelia e depois refletindo diretamente nas crianças, refletindo diretamente nos jovens, refletindo diretamente nos adolescentes. Aí quando nós falamos aqui em erradicar, numa erradicação de se servir bebida alcoólica em estabelecimentos comerciais, aí vem com demagogia, porque o comerciante vai falir,
porque o comerciante vai baixar a porta, porque o comerciante tem funcionário para pagar, e os jovens que ficam dependentes, quantos jovens dependentes não tem de alcoolismo, com menos de 20 anos, com menos de 19 anos, com menos de 18 anos, quantos jovens não são mortos, atropelados fins de semana? Às vezes são atropelados e às vezes são atropelados por outros. Uns sofrem o atropelamento e outros atropelam porque passou no barzinho que estava aberto, porque passou na padaria que estava aberta, porque passou no posto de gasolina, que tem a loja de conveniência aberta, servindo bebida à torto e à direito, e só se fala, só se vem à tona, só se reclama quando acontece o acidente. Quando um jovem perde a vida, quando um jovem acaba também por não saber direito o que está fazendo, como está agindo, tira a vida de alguém. Quando um grupo de jovens, como agora na passagem desse feriado, veio rebentar a porta da Câmara Municipal, saindo de uma festa, de uma balada, sei lá de quê, 4 horas da manhã, alcoolizado. Estarei apresentando um requerimento nessa casa, senhor presidente, querendo saber quem era o responsável pela balada, quem era o responsável pelo evento e por demais estabelecimentos nessa cidade que anda procedendo dessa maneira. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Gilvan. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes, quero aproveitar esse momento. Eu ouvi o pronunciamento do nobre vereador Seminaldo e a gente sabe que realmente o jeito que o país está tomando, se nós continuarmos olhando a impunidade que existe no nosso país, daqui uns dias nós não vamos poder mais sair de casa. Eu concordo quando ele diz que a segurança não é só pôr mais policiais na rua, não é para dar mais viatura, faz parte também. Porém, eu quero concordar com ele quando diz que a saúde, a educação, o esporte, a cultura tem que estar presente no dia a dia dos munícipes. E aí, me preocupa o rumo que a cidade de Guarulhos está tomando. A gente vê uma comissão dos pirueiros aqui, nesta tarde, voltando a esta casa, solicitando um apoio, a qual o secretário até agora não deu nenhum retorno a eles, mas o vereador americano já conseguiu falar com ele e já agendou amanhã às 14 horas. Então amanhã nós vamos lá novamente às 14 horas, esperando que realmente tenha algo concreto, algo positivo para a categoria. Então nós vamos dar mais um voto de confiança, vamos estar lá falando novamente com o secretário Atílio. Agora, a cidade ela tá indo a um rumo, está tendo um rumo na nossa cidade, que eu quero alertar os vereadores desta casa, vereador Jesus, a qual o caos começa a tomar conta da nossa cidade. Hoje eu tive com o vereador Elmer Japonês, o vereador Seminaldo não pôde nos acompanhar porque ele estava ocupado em outra comissão aqui nesta casa. Tivemos visitando ali o IML, tivemos ali visitando o serviço funerário ali da nossa cidade de Guarulhos e, infelizmente, saímos de lá preocupados. O que cabe ao Estado está deixando a desejar, também a parte que o Estado tem que realizar aqui na cidade está deixando a desejar, e eu já tenho uma reunião marcada com o secretário de Segurança Pública a semana que vem para tratarmos deste assunto. Porém, a parte da prefeitura também,
eu acredito que não é nem de conhecimento do prefeito. Talvez o prefeito não está nem sabendo o que está acontecendo. Por exemplo, uma cidade como Guarulhos, hoje tem 4 viaturas funcionando. 4 viaturas funcionando para transportar um corpo, seja para o cemitério do Bom Sucesso, seja para o Vila Rio, seja para o cemitério do Primavera. Tem motoristas, mas não tem viatura, porque as viaturas estão baixadas lá no DT por falta de peça, por falta de manutenção. A área onde os funcionários trabalham é precária. Por exemplo, eles têm que dividir o espaço aonde tem que arrumar um corpo, vereador, aonde eles também almoçam, aonde as pessoas passam. Segundo informações, desde a época do diretor Rui, já tinha sido solicitado uma verba para poder organizar lá, professor Jesus, e infelizmente até agora não foi feito, não foi liberada essa verba. Então é algo que nós viemos assustados. Vamos fazer os requerimentos que se façam necessários, porque a população não pode sofrer mais do que já sofre quando tem um ente querido que faleceu. Se deu entrada lá às 19 horas, o corpo, vereadora Marisa, só é liberado no outro dia, 11 horas, meio-dia. Enfim, é algo precário. Também temos acompanhado o esporte, estamos vendo também como é que a área do esporte está na nossa cidade. A área da saúde, com falta de médicos ali no São Rafael, de remédios, enfim. É o momento desta casa, volto a dizer, o transporte continua do jeito que está. Está na hora desta casa, independente de ser base, para finalizar, senhor presidente, independente de sermos da base de governo ou sermos oposição, trabalharmos em conjunto em prol do bem-estar desta cidade, que eu tenho certeza que, independente de ser da base do governo ou da oposição, o que nós queremos é o melhor para essa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Samuel. Senhor presidente, nobres colegas da mesa, nobres pares, boa tarde. Venho a essa tribuna para parabenizar 2 ações da Prefeitura, que não obstante serem obrigação do poder público, responsabilidade do poder executivo, mas que dependem muito da participação e da boa vontade de terceiros. Vila Operária, tal qual havia o impasse no Jardim das Oliveiras, no Anita Garibaldi, e o jurídico da Prefeitura, com o empenho direto da pessoa do prefeito Almeida, caminhou para uma solução pacífica. Lembrando que no caso do Jardim das Oliveiras, assim como a Anita Garibaldi, já havia uma determinação judicial pela reintegração de posse. Mas aí a sensibilidade do prefeito Almeida e o empenho da Secretaria de Assunto Jurídico e a participação de alguns mandatos permitiram que fosse feito um acordo, um acerto conveniente para ambas as partes, o que levou os moradores tanto do Jardim das Oliveiras, como caminha agora os moradores do Anita Garibaldi para uma tranquilidade de ter a posse ou a compra definitiva do seu terreno. Como esta cidade tem um atraso histórico na questão habitacional, basta considerar que áreas consideradas nobres na nossa cidade ainda não tem uma regulamentação definitiva, não tem a escritura definitiva. Não é surpresa
em nenhum lugar desta cidade encontrarmos regiões onde as pessoas construíram as suas casas, onde investiram parte da sua vida com muita dificuldade, mas que não tem o documento da área. E a Vila Operária vinha já com esse problema há muito tempo, diga-se de passagem, muito bem acompanhada por alguns vereadores, o caso do vereador Gileno, vereador Dr. Alexandre Dentista, José Luiz, que hoje é presidente da Proguaru, e outros que acompanharam de perto aquele processo para que não houvesse uma reintegração de posse. E os moradores ali, os líderes comunitários, não foram poucas as vezes que ficaram à mercê do proprietário da área, da sua vontade, e o impasse era constrangedor para os que ali estavam e também para a prefeitura, como grande administradora do município e também das suas questões. Mas para a nossa alegria, como diz o Ramos da padaria, para a nossa alegria, no último domingo, a Secretaria de Assuntos Jurídicos, Habitação e outras secretarias, lá na região da Vila Operária, fez um ato aonde selou o acordo entre o proprietário da área e os moradores do Anita Garibaldi, e os moradores da Vila Operária. Então é uma notícia que alegra o nosso coração, porque em nenhum momento nós queremos ver, não sei se os senhores e as senhoras já tiveram a oportunidade de acompanhar uma reintegração de posse. É algo dolorido e constrangedor. Então, com o empenho da prefeitura e de alguns mandatos, e também da população da Vila Operária, estamos caminhando para um acordo que será bom para ambas as partes. Então, venho aqui parabenizar a população da Vila Operária, os líderes comunitários, os colegas vereadores que ali se empenham e a Prefeitura de Guarulhos por estarmos avançando para que aquela comunidade que tem construído e tem modernizado aquela região permaneçam naquele lugar. Boa tarde. Não havendo mais nenhum vereador inscrito para o pequeno expediente, dou por encerrada esta parte da sessão. Tribuna livre, não temos ninguém inscrito. Passemos ao grande expediente. Item... É você? Item 1, senhor secretário, para a leitura. Mas é só o último. Até não, está errado. Top. Leitura, discussão e votação do requerimento 2968/2013. Informações referente ao terreno localizado na rua Olímpio Noronha, esquina com a rua Turvolândia, no bairro de Bom Sucesso. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 2969/2013. Informações sobre o terreno localizado na rua Turvolândia, em frente ao 316 Bom Sucesso. Autor, vereador Heleno Metalúrgico. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 2990/2013. Informações sobre o declive do asfalto da rua Miguel Alves, na Vila Dinamarca. Autor, professor Auriel. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 2991/2013. Informações sobre embarques e tarifas das áreas do sistema de transporte coletivo no período de setembro de 2012 a abril de 2013. Autor, vereador Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem com questões, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 3007/2013. Informações referentes à obra de pavimentação asfáltica da rua da Assembleia no Jardim Santa Edvige.
Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 6. Leitura, discussão e votação do requerimento 3008/2013. Informações referente à existência da especialidade de neurocirurgião no Serviço Público Municipal. Autor, Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 7. Leitura, discussão e votação do requerimento 3011/2013. Informações referentes à paralisação das obras de calçamento, guias, sarjetas e galerias pluviais das ruas Gaivotas e Canários no bairro Vila Branca. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 8. Leitura, discussão e votação do requerimento 3012/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Travessa Ernesto Che Guevara, bairro Anita Garibaldi. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 9. Leitura, discussão e votação do requerimento 3014/2013. Informações sobre obra de pavimentação asfáltica para a Rua Ursa Maior, no Parque Primavera 1. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 10. Leitura, discussão e votação do requerimento 3017/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica da Rua Ijace, bairro Nova Bom Sucesso. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 11. Leitura, discussão e votação do requerimento 3032/2013. Informações referentes aos projetos aprovados da empresa MRV Engenharia no período de 2009 a 2013. Autor, vereador Edmilson Americano. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Senhor presidente, só para justificar meu voto. Com a palavra. Requerimento 3032/2013. Quando chegar a resposta da Prefeitura, este vereador gostaria de uma cópia também, senhor presidente. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Obrigado, senhor presidente. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 3034/2013. Informações sobre as obras de pavimentação asfáltica da Rua Guenter Starral, no Jardim Fortaleza 4. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 13. Leitura, discussão e votação do requerimento 3035/2013. Informações referentes às obras de pavimentação asfáltica na Rua Granito, na Vila União. Autor, vereador Pastor Anistaldo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Para encaminhar. Com a palavra para encaminhar a votação. Senhor presidente e demais vereadores, queria encaminhar esse pedido do pastor Anistaldo e queria também informar a casa e a todos que eu acompanhei como foi o trabalho de asfalto da Rua Granito. Na realidade, foi feito na presidência anterior do Arthur Cunha, na Proguarô, foi feito o PCM, os moradores assinaram, foi em 2 finais de semana, uma parte ali da Rua Granito, da Rua Doutora, que é o Pesqueiro do Pires, até a Rua Nova União, onde faz a curva da Rua Granito, tem um pedaço ali que é da área pública. Então tinha que ter 100% de adesão dos moradores. Não podia ter 99%, tinha que ter 100% ali, senão não seria feito o asfalto em PCM. Agora, o outro trecho da Rua Florita, perto dos Metalúrgicos, até a Rua Nova União, ali não, já é 67%, ou seja, 2/3 chegou aos 67% e o PCM foi aprovado. Quem ganhou a licitação foi a empresa Firpav, vereador, A Firpav ganhou a licitação, só que como a Proguarô, ela teve um problema financeiro, ela não pôde fazer o pagamento para a Firpav para poder fazer o trabalho. Então eu levei os moradores de lá, nós fizemos uma reunião já com o presidente José Luiz, Primeiramente vai ser asfaltada a Rua dos Estagiários, que começa ali da Rua Dolomita, vai até a Rua Ajax, porque a construtora já iniciou as obras, mas como ela parou de pagar a Firpav, que a Firpav também ganhou algumas estações de Bom Sucesso, vai ser feito primeiro
porque por causa da estrutura da FIRPAV, a rua Estagiários, assim que a prefeitura tiver liquidez nos seus cofres. Segundo, já está assumido o compromisso de fazer a rua Granito, né? E a rua Ursa Maior, que o senhor também está pedindo informações aqui, né, que começa ali perto do Chadil, a rua Ursa Maior, ela está numa programação para 2015. Tem um espaço da rua Ursa Maior que chega ali próximo da rua dos Estagiários, que essa rua, ela está no Ministério Público, está congelada a área para o promotor público Ricardo Manuel Castro. Então, enquanto eu não resolver esse problema de congelamento da parte de cima da Ursa Maior, não poderá ser feito nenhum trabalho na Ursa Maior, que se encontra com a doutora do outro lado, tá bom? É isso, senhor presidente. Obrigado. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 14. Leitura, discussão e votação do requerimento 3055/2013. Informações referentes à pavimentação asfáltica da rua Olho d'Água Borges, bairro Parque Santos Dumont. Autor, vereador Eduardo Barreto. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 15. Leitura, discussão e votação do requerimento 3056/2013. Informações sobre a instalação de guias e manutenção da rua João Garcia e Garcia, no Jardim Álamo. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 16. Leitura, discussão e votação do requerimento 3058/2013. Informações sobre o serviço de limpeza e conservação da rua Marginal Direita A, no bairro Jardim Álamo. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 17. Leitura, discussão e votação do requerimento 3059/2013. Informações referentes à remuneração das casas da rua Paulo Henrique Grock, no bairro Lavras. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 18. Leitura, discussão e votação do requerimento 3060/2013. Informações sobre o pedido de proibição de autoescolas praticarem treinamentos na rua Parapinanga e Praça Alvorada do Sul, no Jardim Presidente Dutra. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 19. Leitura, discussão e votação do requerimento 3062/2013. Informações referentes ao ofício 52/2013 sobre a limpeza e corte de mato das calçadas na Avenida Papa João Paulo I, número 687, no Jardim das Nações. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 20. Leitura, discussão e votação do requerimento 3064/2013. Informações referentes ao ofício 11/2013 sobre a colocação de placa indicativa de proibido estacionar do lado direito da rua Svan Evans, no Jardim Presidente Dutra. Autor, Dr. Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 21, retirado pelo autor. Item 22. Leitura, discussão e votação do requerimento 3068/2013. Informações referentes à implantação de terminal de ônibus no Parque da Transguarulhense, no bairro Parque Continental 2. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 23. Leitura, discussão e votação do requerimento 3069/2013. Informações sobre obras de acesso junto à rodovia Fernão Dias, no Parque Continental. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 24. Leitura, discussão e votação do requerimento 3073/2013. Informações referentes à existência de projeto de duplicação da rua João Palma Aleman, no Parque Continental. Autor, vereador Gileno. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 25. Leitura, discussão e votação do requerimento 3082/2013. Informações sobre o ofício 32/2013 referente ao serviço de limpeza e manutenção de calçada na rua Chico Yamamoto, no Jardim Álamo. Autor, vereador Vitor da Farmácia. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis pelas questões contrárias se manifestem. Aprovado, encaminhe-se. Item 26.
Leitura, discussão e votação do requerimento 3086/2013. Informações sobre o processo administrativo 58877/2012, referente à desapropriação das áreas destinadas à readequação e melhoria do sistema viário e implantação do corredor Papa João Paulo I no bairro Cumbica, Presidente Dutra e Bom Sucesso. Autor, professor Jesus. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permanecem com estranhos, contrários se manifestem. Aprovado, encaminha-se. Item 27. Leitura e deliberação do projeto de lei 3000/2013. Institui o Dia do Antigomobilista em 22 de junho. Autor, professor Samuel Vasconcelos. Consulta a caso presente projeto a objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Vota aí. Vereador Geraldo Celestino, vereador Edmilson Americano, vereador Ramos da Padaria, vereadora Dona Maria, vereador Dr. Vitor da Farmácia, vereador Elmer Japonês, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Luiz Mato Grosso, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, considerado as comissões. Item 28. Leitura e deliberação do projeto de lei 3018/2013. Assegura a publicidade das informações referentes a contratos de locação de imóveis celebrados e pactuados por órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Poder Executivo Municipal. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Consulta a caso presente projeto e objeto de deliberação. Solicita aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Vereador Ramos da Padaria, vereadora Dona Maria, vereador Gileno, vereador Guti, vereador Lamé, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Paulo Sérgio, vereador Toninho Magalhães, vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, considerado as comissões. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Samuel Vasconcelos. Solicito que seja consultado o plenário para que a votação seja feita simbólica. Defiro o pedido de Vossa Excelência. Peço que utilize os terminais para o voto eletrônico. Para a votação ser simbólica. Não é ele nem eu. Dirigem aos terminais para o voto eletrônico. Não está liberado, não.
Encerrada a votação, aprovado. As votações serão simbólicas até o fim desta pauta. Item 29. Senhor secretário, para a leitura. Leitura e deliberação do projeto de lei 3024/2013. Institui no município de Guarulhos o programa Matrícula Fácil para o ingresso e permanência de alunos da rede municipal de ensino. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 30. Leitura e deliberação do projeto de lei 3030/2013. Cria nos pontos de ônibus cobertos, iluminação e itinerário. Autor, vereador Guti. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 31. Leitura e deliberação do projeto de lei 3031/2013. Institui o Dia Municipal do Cobrador de Transporte Coletivo em 10 de abril. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 32. Leitura e deliberação do projeto de lei 3033/2013. Dispõe sobre a cassação imediata do alvará municipal de funcionamento ou de qualquer outra licença da Prefeitura de Guarulhos a qualquer estabelecimento que faça uso direto ou indireto de trabalho escravo ou condições análogas. Autor, vereador Guti. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 33. Leitura e deliberação do projeto de lei 3070/2013. O reconhecimento de utilidade pública do Instituto Santa Rosália. Autor, vereador Gileno. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 34. Leitura e deliberação do projeto de lei 3081/2013. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária de 2014 do município de Guarulhos. Autor, Prefeitura. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto. Item 35. Leitura e deliberação do projeto de lei 3083/2013. Garante o atendimento prioritário e a acessibilidade de pessoas com obesidade, obesidade severa ou obesidade mórbida aos serviços dos estabelecimentos bancários, comerciais, órgãos públicos e outros que importem em atendimento por filas, senhas ou por outros métodos similares. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 36. Leitura e deliberação do projeto de lei 3084/2013. Dispõe sobre a obrigatoriedade de prévia comunicação aos usuários dos serviços públicos em caso de grave no âmbito do município de Guarulhos. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 37. Leitura e deliberação do projeto de lei 3087/2013. Institui o programa Bolsa Creche, que apoia mensalmente com recursos financeiros as mães que tenham filhos em idade de educação infantil nas despesas com creche e prestação de serviço similar. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 38. Pela ordem, vereador Edmilson Americano. Indicar esse vereador para a comissão especial para analisar a LDO. Registrado, vereador. Leitura e deliberação do projeto de lei 3088/2013. Institui sobre a criação do serviço de atendimento médico de urgência sobre motos. Autor, vereador Toninho Magalhães. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 39. Leitura e deliberação do projeto de lei 3092/2013. Institui no município de Guarulhos o torneio anual regional de truco. Autor, vereador Dr. Alexandre Dentista. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Informo aos senhores edis que a lei de número 2.864/84, de autoria do ex-vereador Valdomiro Ramos, trata do assunto abordado nessa propositura. Consulta caso presente projeto e objeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 40.
Leitura e deliberação do projeto do Decreto Legislativo 3096/2013, concessão de título honorífico de cidadão guarulhense ao ilustríssimo senhor Manuel Evangelista da Costa Mendes. Autor, vereador Lamé. Consulta a casa, presente projeto de deliberação. Considerado as comissões. Item 41. Leitura e deliberação do projeto de lei 3099/2013. Obrigatoriedade de ser reservado, no mínimo, 10% de mesas e assentos na praça de alimentação, em centros comerciais, estabelecimentos de ensino, shopping centers, hipermercados e supermercados para deficientes, idosos e obesos, gestantes, pessoas com crianças de colo e pessoas com deficiência, e ou mobilidade reduzida e da outras providências. Autor, vereador Toninho Magalhães. Informa aos senhores edis que a lei de número 6.629/09, de autoria do ex-vereador Dr. Eduardo Carneiro, trata da obrigatoriedade da disponibilização de mesas e cadeiras nas áreas de alimentação para pessoas com deficiências e com mobilidade reduzida. Consulta a casa, presente projeto de deliberação, considerado as comissões. Item 42. Leitura e deliberação do projeto de lei 3118/2013. Dispõe sobre o reajuste salarial ao funcionalismo público municipal para o exercício 2013. Autora, Prefeitura. Consulta a casa, presente projeto de deliberação, considerado as comissões. Não havendo mais matéria a ser tratada no grande expediente, dou por encerrado o grande expediente. Passemos à ordem do dia. O item 1 ao item 3 estão prejudicados por falta de parecer. Item 4, senhor secretário, para a leitura. Alô? Segunda discussão e votação do projeto de lei 2628/2013. Altera a lei 6.509/09 no que concerne à estrutura dos gabinetes dos senhores vereadores. Autor, diversos vereadores. Em discussão, encerrada a discussão. Em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem os terminais para o voto eletrônico. Oi. Pode falar. Tá bom, falou. Vai lá. Vereador Marcelo Seminaldo. Vereador Geraldo Celestino. Vereador Arnaldo Filho. Vereador Dr. Vitor da Farmácia. Vereador Gileno. Vereador Gilvan Passos. Vereadora professora Marisa de Sá. Vereador Romildo Santos. Vereadora Verinha Souza. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Guti. Para justificar, senhor presidente. A palavra justifica o voto. Senhor presidente, na verdade, todos aqui da casa, quem nos assiste, sabe do meu posicionamento, tanto que pôde acompanhar nas duas votações que fui contrário a esse projeto. Todos sabem por quais motivos, já expliquei aqui algumas vezes na sessão passada. Agora, na sessão passada também, foi dito que esse vereador era populista, que esse vereador era demagogo. Eu digo o seguinte, até por vereadores do Partido dos Trabalhadores disseram que esse vereador era populista. O líder maior de vocês é o quê? Extremamente populista. E populista não é aquele que fica no discurso. Populista é aquele que promete e não faz. Isso para mim é ser populista. Promete um monte de coisa para a população e não cumpre. Eu não prometi absolutamente nada. Manifestei a minha posição contrária e vou seguir com ela. Então, talvez a melhor definição para mim
para aqueles que me chamaram de populista, seja de realista, porque eu ainda acredito piamente que a cidade não tem condições de abraçar, de abarcar esses cargos. São inúmeros cargos, é um impacto orçamentário enorme no nosso orçamento. E esse vereador aqui teve a coragem de subir aqui nessa tribuna e falar o que pensa. Pode ter certeza que deve existir algum outro vereador ou outros vereadores que não querem que isso passe, mas não estão fazendo o mesmo. Talvez agindo pelos bastidores, eu não sei. Mas eu tenho a coragem de vir aqui e me manifestar totalmente contrário. Sou totalmente contra, né? Agora cabe a cada vereador ver se realmente isso procede. Se existem vereadores, né, nos bastidores não querendo que isso passe, mesmo que mostre ser favorável aqui no voto. Eu sou contra, voto contra, encaminho contra e justifico contra. Porque não cabe na nossa cidade. Hoje não é um bom momento para fazer isso. Enquanto o mundo inteiro fala em desonerar a folha de pagamento pública, enquanto o mundo inteiro fala em diminuir os gastos públicos, a gente está falando ao contrário. E eu acho que esse é um novo jeito de fazer política. O novo jeito é de diminuir gasto público, é de investir o dinheiro onde tem que ser investido. Eu subi aqui, não fiz ataque pessoal a nenhum vereador que votou favorável e não exaltei nenhum vereador que votou contra. Não falei vereador X é favorável, então é um malandro, então é um pilantra. Nunca fiz isso. Vereador Y é favorável, ele não pratica bons costumes. Ah, esse vereador é contrário, ele é um cara bom. Não fiz isso. Cada um vota como acha que deve votar. Não sou eu que tenho que cobrar a postura do voto de cada vereador. É a população, é quem elegeu os senhores. Quem sou eu? Eu não sou auditor, eu não tenho que cobrar essa postura. Agora, eu tenho que cobrar sim a minha postura. O que realmente esse vereador acredita. O que realmente esse vereador veio fazer aqui na casa. E realmente eu não posso ir contra os meus pensamentos. Então eu acredito sim que deva existir uma desoneração na folha de funcionários públicos, seja ele onde for. Então eu não posso votar favorável, porque eu não acredito em mais criação de cargos. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Gostaria de saber, o vereador Guti ele afirmou que o presidente Lula ele era um líder populista, presidente. Líder populista. Eu gostaria de complementar, senhor presidente, dizer para o vereador Guti, na verdade, que ele confunde a palavra populista com popular, né? Mas é da juventude, eu também sou jovem, a gente comete alguns equívocos, né? Líder popular é aquele que encontra respaldo na sociedade após mais de 8 anos de governo, sair pela porta da frente, como saiu o presidente Lula, promovendo mais de 30 milhões de pessoas para a classe média, promovendo inclusão social, promovendo acesso à universidade, promovendo Bolsa Família, e fazendo uma série de coisas que o tornou popular, vereador Guti, não populista. O dicionário a gente acha essa diferença. E com relação ao que foi dito aqui do vereador na semana passada, até acho que o pessoal foi forte, mas às vezes o pessoal acabou colocando uma dose maior, vereador, mas serviu para alguma coisa, porque já fiquei sabendo hoje que o Vossa Excelência abriu aqui o gabinete aqui em cima, estava meio empoeiradão, tinha um pouco lá de teia de aranha e tal, mas já deu aquela limpada, e aí agora está lá, está funcionando. Então, a gente acha que isso é importante, a gente fazer o debate aqui, porque o vereador Guti é uma pessoa que eu admiro, é uma pessoa que eu gosto, tem sempre projetos bons, mas tem um problema, ele propõe muitos projetos, né? E aí eu faço a pergunta: quantas comissões participa o vereador Guti? Quantas comissões? Eu participo de 7 comissões. Então,
quem trabalha é quem fica pesquisando o projeto na internet e propondo 4, 5 projetos por semana, ou quem fica nas comissões, às vezes, dando parecer para as coisas mais absurdas. Então, realmente, eu gostaria de dizer que, primeiro, o líder Lula não é populista, ele é popular, e fico feliz que o vereador Gotti esteja usando aqui o espaço destinado a ele nesta casa. Para justificar o voto, senhor presidente. Já tinha encerrado, né, Josi? Josi, já tinha encerrado a justificação. Mas ele fez um questionamento. Com a palavra para justificar o voto, vereador Edmilson Americano. Senhor presidente, senhores vereadores, votei favoravelmente, até por entender, como eu já havia falado na sessão anterior, eu acho que a Câmara Municipal ela tem que ter estrutura adequada a atender o tamanho da cidade de Guarulhos. Então, votei consciente, convicto da importância do vereador exercer o seu bom trabalho. No entanto, é bom esclarecer algumas coisas que se falam. Primeiro, não está criando nenhuma despesa para a prefeitura. Nós estamos tirando do próprio orçamento. É do duodécimo que a Câmara Municipal tem direito constitucionalmente. Então não está se criando, tirando de obra, de saúde, não está tirando de lugar nenhum. Agora vamos deixar registrado que o impacto dessa medida, nós estamos falando de 0,1% do orçamento. Não é 1%, é 0,1% do orçamento da cidade. Aliás, a democracia ela só terá com um legislativo forte, com um legislativo estruturado. Nós não podemos nos apequenar, como eu já falei na sessão anterior, e viver sem condições de estar fazendo um bom mandato, de visitar todos os bairros. Diferentemente como que se prega aí, que aumentando a verba de gabinete, primeiro que não é a verba de gabinete, como se falasse que essa verba fosse uma verba indenizatória para os vereadores. Nós estamos falando em números de funcionários para atender a casa. A segunda maior cidade em território, a segunda maior cidade em população, a segunda maior cidade em orçamento. Então eu acho sim que tem alguns discursos populistas, que às vezes quem bate palma não sabe nem por que está batendo palma. Às vezes bate palma para louco dançar. Então é bom deixar bem claro. Eu fiz questão de estudar o projeto, vi o impacto, que é 0,1 orçamento. E vamos deixar bem claro, não está tirando dinheiro da prefeitura. Dinheiro esse que é do orçamento da própria Câmara Municipal, que ela pode gastar em forma de funcionalismo, pode com aquisição de veículos, pode com material, pode com locações. Se entendeu esse plenário, que deve se dar uma estrutura maior aos vereadores. Aliás, em 2000, os vereadores da época de 98 e 99 tinham muito mais estrutura que os vereadores de hoje. Então, para os vereadores exercer um bom mandato, ele tem que ter estrutura, até para poder se cobrar. Pela ordem. Pelo 5.1. Com a palavra pelo artigo 151. Esse debate da criação dos cargos tem rendido na cidade alguns debates que têm feito um desserviço à população. Começou-se pela discussão da verba do Fundeb, agora com outras interpretações. E não obstante a tudo isso, temos observado que há, senhor presidente, nobres pares e as pessoas que nos assistem, uma falácia no debate dessa casa, de que o vereador ele tem uma boa estrutura, de que ele sozinho dá conta do trabalho com assessoria.
E não obstante a tudo isso, na semana passada, ou essa semana, o vereador Laércio Pereira, que por sinal não estará aqui hoje porque está com a sua filha no hospital, pediu para justificar, ele se referiu ao vereador Guti e cobrou do nobre colega coerência de ser contra, discursar contra, fazer movimento contra, em não nomear os cargos, já que ele acha que é imoral. Não é ilegal, mas ele acha que é imoral. Então que ele não nomeie. E aí ele respondeu ao companheiro Laércio, que se o Laércio não nomeasse, o vereador Laércio não nomeasse, ele também não nomeava, mas o vereador Laércio não é contra. Então eu venho aqui dizer o seguinte, vereador Guti, alguns colegas não precisam afirmar que trabalham porque trabalham. Agora o senhor abriu o gabinete hoje, e aqui vai o desafio, entre nas comissões para mostrar que trabalha e faça como eu, publique no Facebook a sua agenda, o seu dia a dia, para mostrar que trabalha, porque para mim, o senhor só cola vários projetos da internet, para dizer que é o que faz mais projetos, mas não tem mostrado na prática que tem compromisso com esta casa. Pela ordem, vereador Pastor João Barbosa. Questão de ordem, vereador Guti. Senhor presidente, o vereador que me antecedeu aqui, ele falou que eu colo o projeto da internet. Foi isso que eu ouvi. Se a taquigrafia puder... Não ouvi não, vereador Guti. Então, porque é uma acusação grave, eu até queria depois que a taquigrafia me fornecesse, que foi falado, porque é uma acusação grave. Isso está me acusando de plágio. E plágio é crime. Vossa Excelência vai ter que provar judicialmente o que está falando. Não pode vir aqui não e ficar arruaçando. Isso é crime. Toma cuidado. É falso testemunho. Vossa Excelência pode estar cometendo alguma coisa errada aí. Plágio não, hein? Por favor, plágio não. Nunca acusei Vossa Excelência de nada. Vossa Excelência pode me acusar do que quiser, desde que tenha prova. Quando não tiver prova, aí vamos ter que fazer o inverso. Agora, quanto ao Seminaldo, ele falou que eu abri o gabinete hoje, que foi feito um desafio. Eu abro direto o gabinete, não atendo aqui, mas diversas vezes vem minha assessoria imprimir coisas aqui, vem fazer os telefonemas. Eu realmente não atendo, como já falei. Tenho gabinete na rua, tenho escritório na rua, onde a população está. Muita gente não tem condição de pegar um ônibus e vir aqui falar com o vereador. Então eu me desloco até lá, eu me desloco. Senhor presidente, assim que acabar o meu tempo, eu gostaria de falar pela liderança do Partido Verde. Agora você fala que meu gabinete está com teia de aranha, com pó. Então Vossa Excelência está criticando os funcionários de limpeza dessa casa. Porque os funcionários têm a chave, os funcionários têm a obrigação de limpar. Então o senhor está falando que eles não estão fazendo o trabalho dele? É isso que Vossa Excelência está falando? Que aqui na casa o pessoal não trabalha? Senhor presidente, para concluir, eu gostaria de falar pela liderança do Partido Verde. Com a palavra pela liderança do PV. Então Vossa Excelência se perdeu um pouco. Toma cuidado para não ofender os funcionários dessa casa. Tenho certeza que eles dão duro, ralam muito para limpar isso aqui. Para limpar e garantir o melhor serviço para nós. Agora, vereador, se Vossa Excelência me permite, se o senhor procurar no dicionário, populista é aquele que faz um discurso fácil. Está no dicionário, procura. É aquele que promete. É aquele que tenta, de qualquer forma, ganhar o apoio popular. Jamais confundiria populista com popular. Procure no dicionário. Agora, Vossa Excelência vai falar que o seu líder, presidente Lula, não é populista? Agora, o problema não é ser populista. O problema é ter um partido maculado, manchado,
um partido que simboliza tudo que é podre, mensalão, dólar na cueca. Ou eu estou falando alguma coisa errada aqui? Alguma coisa que não saiu no jornal? Não estou inventando nada. Não estou usando as práticas do outro vereador que me sucedeu aqui. Estou falando que sai no Jornal Nacional, na Veja. É isso que eu estou falando. Estou falando de corrupção explícita. É disso que eu estou falando. Agora, quanto a falar, esse vereador não trabalha, não participa de comissão. Não sei se o senhor tem boa memória, mas eu tenho. Na primeira sessão ordinária, foi feita no Adamastor, eu queria muito participar da Comissão do Meio Ambiente. Um direito que me foi negado. Sou do Partido Verde e queria contribuir. Me foi negado. Foi negado por Vossa Excelência. Ou você não se lembra? Quando você estava fazendo toda a composição, o Guti ficou sem nada. Agora o senhor falou que tem 7 comissões. Me fale quais o senhor participa. Ou fale para alguém me ceder lugar na Comissão do Meio Ambiente. Faço questão de participar. É o meu sonho participar. Entrei nessa casa nesse segundo mandato com esse sonho de participar da Comissão do Meio Ambiente. Porque é isso que eu defendo, é isso que o meu partido defende. Se Vossa Excelência puder intermediar isso, peço encarecidamente que Vossa Excelência o faça. Quero muito participar da Comissão do Meio Ambiente. Infelizmente é isso. Essa habilidade dos vereadores, de alguns, não vou generalizar, de alguns vereadores do PT, de mudar discurso, de fazer algo inflamado, de imputar crime a outrem. Essa é a habilidade que vocês mais têm. Toma cuidado. Toma cuidado. Plágio é crime, vereador. Vossa Excelência jamais deveria ter falado isso aqui na tribuna. Que eu copio. Então, eu vou desmerecer Vossa Excelência. Se Vossa Excelência não tem nenhum projeto, eu vou desmerecer você. Eu vou falar, eu não sei o que você está fazendo, não sei se você está fazendo vistoria todo dia em rua, pedindo asfalto para o prefeito. Vossa Excelência é do partido dele, tem até mais facilidade, tem como mostrar mais resultado. Não sei, como é que eu vou falar? O vereador Samuel tem só 10 projetos. Ele não trabalha, é um péssimo vereador. Eu não sei o que você faz. Eu não sei se os seus eleitores estão satisfeitos com o seu trabalho. Se todas as demandas que eles te levam, você tenta resolver. Eu não estou no seu sapato. Então peço que o senhor também não faça julgamento precipitado. Não faça. Toma cuidado. Isso pode te levar a maus lençóis, né? Longe desse vereador fazer ameaça. Agora, a justiça está aí para isso. Para que os ofendidos, para aqueles que se acham que realmente estão sendo desonestos, que procure a justiça. E é isso que eu pretendo fazer. Vossa Excelência não devia ter feito isso, não devia ter imputado isso. Agora, eu sei que o senhor é muito inteligente, é um vereador aí que saiu candidato, ganhou a eleição, é um vereador que tem tudo para alçar voos maiores. Tenho certeza que na sua inteligência poderia voltar aqui na tribuna e se retratar, falar que não quis dizer isso, falar que eu interpretei de modo diferente, mas a taquigrafia está ali e não me deixa mentir. Seria, na verdade, grandioso de sua parte falar isso. Eu acho que a gente está aqui numa rinha de galo, ficar se degladiando. Eu, em nenhum momento, falei de um vereador. Eu falei de uma ideia, eu falei de um projeto para concluir, seu presidente, que eu não acreditava, porque vai na contramão da tendência mundial. Foi isso. Não falei que vereador tal fez isso. Para concluir, vereador Guti. Para concluir, senhor presidente, não falei que vereador X votou a favor para ter mais cargo e para sair bem na fita, ou para, sei lá, praticar algum outro tipo de irregularidade. Jamais falaria isso, porque eu não estou no sapato de ninguém aqui. Como que eu posso falar isso? Só posso falar com prova. Então, para concluir, senhor presidente, eu estou atacando, estou defendendo o meu posicionamento e atacando uma ideia que é antagônica aos meus princípios, não a nenhum vereador em particular. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, Questão de ordem, vereador Pastor João Barbosa. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a minha questão de ordem, senhor presidente, é exatamente para falar a respeito da criação desses novos cargos, da importância, da grandeza que ele faz na vida dos parlamentares.
Esse vereador, nós temos aqui no município de Guarulhos 29 igrejas, sem falar dos trabalhos especiais que nós temos. Nesses últimos 3 meses, senhor presidente, nós temos aqui inúmeros pedidos de pessoas dos mais diversos bairros deste município. Se nós formos contar aqui, nós perderíamos algumas horas ou minutos para a gente ver quantas pessoas com endereços diferenciados. Eu quero colocar à disposição dos gabinetes, dos nossos vereadores, que os nomes e os endereços das pessoas dos mais diversos lugares deste município. Pessoas necessitadas, de fato, vereador Guti. O vereador Guti deixou aqui uma fala muito certa, vereador, quando Vossa Excelência falou que muitas pessoas não podem vir até o nosso gabinete. É muito distante, é muito longínquo, Excelência. E nós temos que mandar os nossos funcionários até essas pessoas. As dificuldades são enormes, são grandes. São grandes as dificuldades, entendeu? E os vereadores que trabalham, militam nas periferias, sabem dessas necessidades e da deficiência. Até mesmo as pessoas não conhecem os seus valores e os seus direitos. Então, por isso, esse vereador vem à tribuna para defender a importância desses cargos no nosso mandato. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, vereador Arnaldo Filho. Senhor presidente, os demais colegas vereadores dessa casa, primeiro eu gostaria de estar justificando aqui a minha ausência. A gente percebe às vezes que algumas votações aqui, ela acontece num tempo muito rápido, né? Então eu tive que me ausentar ali um instante, quando ali entrei aqui o plenário, já tinha ocorrido a votação. E eu perdi a oportunidade de conscientemente, mas eu quero que fique registrado que essa seria a minha vontade, de votar mais uma vez não por esse projeto, né? Então que fique registrado nessa casa, né? Porque eu perdi o tempo de entrar no plenário e consignar o meu voto aqui. Dizer para os colegas aqui dessa casa, né, e para o público presente aqui, o público que nos assiste através da TV Câmara, que, mais uma vez, né, nós estamos aqui diante de um projeto que causa polêmica, que causa, às vezes, um dissabor para a sociedade, não é isso? Por conta que a gente tem assistido e visto nos últimos tempos aqui no nosso país, isso não é Guarulhos, é o Brasil inteiro, a descredibilidade que a gente vê, a falta de crédito da sociedade nas casas legislativas desse país. Tudo isso, colegas vereadores, é consequência de um único fator. E aqui vai a minha sugestão, gostaria de pedir pelo artigo 151, senhor presidente. E aqui vai a minha... Com a palavra pelo artigo 151. E aqui vai a minha sugestão para os nobres colegas dessa casa, que discutam dentro dos seus partidos a questão da reforma política do nosso país. Porque se não houver a reforma política desse país, e que tem como uma das principais discussões dentro da reforma política, que é o financiamento público de campanha, a gente vai continuar vivendo essa dura realidade das casas legislativas nesse país. Então, é importante que se faça. Dizer também ao nobre colega vereador Guti, que eu sou do PT e vários outros colegas aqui nessa casa. Mas, se é para discutir dessa forma acalorada, também está inserido o vereador Guti, por todos os partidos desse país, essa questão que
o nobre colega citou aqui agora há pouco, também passa pelo financiamento público das campanhas. Então não dá para vir aqui e rasgar este ou aquele outro. Mas o parlamento brasileiro, ele precisa tomar uma posição para que a gente consiga, de fato, ter a aprovação da sociedade nos nossos atos, nos nossos projetos, no nosso pensamento. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente, pelo artigo 151. Pela ordem, vereadora Verinha Souza. Presidente, eu quero justificar a minha ausência na hora da votação do projeto 2628, pois eu tive que me ausentar para tomar um medicamento. E na hora que eu voltei, já tinha passado a votação. E eu quero que deixe registrado que eu sou a favor do projeto. O meu voto é sim. E eu quero que fique registrado em ata, senhor presidente. Registrado, vereadora Verinha Souza. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Pelo artigo 151, senhor presidente. Com a palavra pelo artigo 151. Senhor presidente, eu ouvia atentamente o que dizia meu amigo vereador Guti, e aí eu meio que acabei me solidarizando com ele agora, porque é um vereador que diz que quer trabalhar nas comissões, e eu faço parte de 7 comissões, e eu não acho justo que eu trabalhe em 7 comissões, um vereador com o vereador Guti, trabalhador, que quer estar junto, que apresenta muitos projetos, não trabalha em nenhuma comissão, né? Então, vereador, eu vou te dar a oportunidade, né? Eu sou membro da Comissão da Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. Eu estou abrindo mão nesse momento para Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência pode assumir a Comissão da Criança e Adolescente, a minha vaga lá. E pedir licença também para o meu presidente lá da Comissão do Consumidor, para abrir mão também para Vossa Excelência, que apresenta muitos projetos na área de defesa do consumidor, que também trabalhe pela Comissão da Defesa do Direito do Consumidor nas comissões. Eu estou abrindo mão nesse momento também para Vossa Excelência participar dessas comissões, que eu sei que Vossa Excelência é uma pessoa que trabalha muito, uma pessoa muito aguerrida nos seus projetos, tenho certeza que vai contribuir muito nas comissões também no período da manhã. Por fim, eu gostaria de dizer que assim, em nenhum momento eu falei que havia problema na limpeza dessa casa ou com algum funcionário que faz a limpeza, até porque meu gabinete é aberto todo dia e lá está sempre limpinho, sempre funcionando. Aliás, parabenizo aqui os trabalhadores dessa casa que aguerridamente suam a camisa todo dia para deixar a gente com condições de trabalho. Então, o que eu disse é que o gabinete de Vossa Excelência devia ter teia de aranha porque estava fechado e lá as pessoas não podem abrir o gabinete para poder fazer a limpeza se ele não está aberto. Então, se está limpinho lá também, eu sugeri que tinha teia de aranha por conta do tempo de fechamento dele, mas fiquei feliz de Vossa Excelência ter aberto e tenho certeza que hoje o pessoal da limpeza foi lá, deu aquela limpada e agora você já pode trabalhar lá também no seu gabinete, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Artigo 5. Samuel Vasconcelos. Para justificar a ausência do vereador Laércio Pereira, que está no hospital com a sua filha. Registrado, vereador. Artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino, pelo artigo 151. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero comunicar a essa casa, a assessoria, os amigos. Eu estou me afastando a partir de segunda-feira. Eu vou fazer finalmente a cirurgia. Com a alegria de alguns, né, Toninho? A alegria do Mineirinho. Eu vou me afastar a partir de segunda-feira para uma cirurgia, mas voltarei em breve. A gente volta mais forte, com mais saúde, tá? E vou sentir saudade de todos os senhores do debate acalorado aqui dessa tribuna. Então, a partir de segunda-feira, estarei afastado por 20 dias, por recomendação médica, e vou passar por uma cirurgia que estamos aí adiando há alguns meses. Então, já estou com saudade dos senhores, mas dia 25 estarei de volta. Obrigado, senhores. Registrado, vereador. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, na ausência do vereador Uriel, líder da bancada do PT, estou pedindo a palavra pela liderança do Partido dos Trabalhadores. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, venha a essa tribuna dar uma resposta aí para o vereador Guti. Talvez ele ainda não leu no livro de história a importância do Partido dos Trabalhadores na transformação desse país, né? Talvez ele não tenha uma identidade política ou partidária, porque o pouco tempo que eu conheço ele, menos de 4 anos, ele já pulou de galho 2 vezes.
dois partidos, eu acho que está aí um problemão de reforma política desse país, uma falta de reforma política que as pessoas oportunamente pulam de galho de acordo com o galho que interessa. Eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores lá atrás, desde o início, e estou nele até hoje, porque tem postura e ideologia. O Partido dos Trabalhadores, Guti, ele foi criado com sangue, com luta, lá no início dos anos 80, quando era proibido fazer defesa dos trabalhadores nesse país. Eu mesmo trabalhei na fábrica, só pelo fato de colocar uma estrela do PT, você era demitido. A gente era demitido só pelo fato de chamar alguém de companheiro. O antigo presidente do PT, o Benê, foi demitido da Pérsico porque entrou em 89 com a camiseta do PT ou a camiseta do Lula. Então, a história do Partido dos Trabalhadores, Guti, é uma história de sangue, é uma história de luta construída pelos trabalhadores desse país, construída para transformar a sociedade e como de fato transformou. O PT ou o Brasil não é o mesmo pós-PT. O Brasil é outro país com mais ascensão social da classe trabalhadora. O Brasil é outro país com mais acesso da juventude às universidades. O Brasil é outro país com mais condições de vida, de condições para a população. Então, quem não tem identidade política ataca e atinge todos que defendem esse país. Então, eu recomendo aqui ao vereador Guti que crie uma identidade para que eu possa, pelo menos, comparar a nossa identidade política. Que o PT tem uma identidade de luta, tem uma identidade de transformação desse país, tem uma postura ideológica definida. Ele eu não posso falar e combater porque ele não tem. Ele hoje está em um, amanhã vai estar no outro, inclusive já está falando na filiação dele num tal de um PEN, um partido que está formando novo aí. Então, tá aonde que convém, entendeu? Então, para lembrar, o Partido dos Trabalhadores tem uma história de luta, de transformação da sociedade. Tem problema? Acredito que sim. Como todos, aonde que tem aglomeração humana, tem problema. Mas é bom o vereador, a hora que referir ao Partido dos Trabalhadores, se refere observando a história do Partido dos Trabalhadores, né? Tem partidos que, todos os partidos, eu acredito, têm sua história de formação, e o Partido dos Trabalhadores tem. Eu participei dessa formação desde o início, tenho autoridade para falar, desde o início, até antes da formação de 1979, quando eu comecei minha militância, e a formação do PT em 80, eu participei e acompanhei de perto a formação do Partido dos Trabalhadores, como tinha como proposta a transformação da sociedade. Os trabalhadores têm acesso e direito, que ainda até então não tinha direito nessa sociedade. Recentemente, nós estamos vendo aí enterrado últimos resquícios da escravidão nesse país, que é os direitos das trabalhadoras domésticas. É uma luta do Partido dos Trabalhadores que está sendo conquistada e avançada agora. Então, fica aqui o meu protesto quando a fala do vereador Guti, quando se refere ao Partido dos Trabalhadores, um partido criado com sangue e com lutas. Eu, particularmente, viu, Guti, quantas vezes fui preso em defesa da luta dos trabalhadores? Fui preso lutando para os direitos dos trabalhadores prevalecer. Então, esses ataques midiáticos promovidos pelas grandes mídias, os meios de comunicação, não pega. Nós estamos, o PT está em todos os setores da sociedade, na base lutando. É isso. Item... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lamé. Pelo 151, presidente. Pelo 151. Com a palavra pelo artigo 151.
Senhor presidente, senhores vereadores, vocês sabem que a única frente parlamentar que funciona nesta casa, a Frente Parlamentar em Defesa do Idoso. E segunda-feira próximo, nós teremos a reunião, como sempre, nas primeiras segundas-feiras do mês, e fazem parte da frente o vereador Geraldo Celestino, o vereador Gileno, o vereador Toninho Magalhães Filho, o vereador Edmilson Americano, o vereador Elmer Japonês, o pastor Anistaldo, o vereador Gucci, o professor Samuel Vasconcelos, o vereador Paulo Sérgio e o vereador Luiz Mato Grosso. Na próxima segunda-feira, às 10 horas, estaremos fazendo uma reunião importante sobre o tema, a defesa dos idosos. Portanto, eu espero que que os senhores vereadores participem desta reunião, porque temos algumas resoluções importantes a serem encaminhadas. E no dia seguinte, nós teremos a primeira reunião da Comissão Especial de Estudos, que também vai investigar as casas de repouso e de longa permanência dos idosos, porque este vereador e várias instituições da cidade, também a Secretaria de Assistência Social, o Ministério Público, têm recebido várias denúncias de maus tratos aos idosos por parte de algumas instituições na nossa cidade. E, portanto, eu gostaria que todos participassem dessa luta e espero contar com a presença de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Já foi. Pela ordem, vereador Gucci. Senhor presidente, pelo 151. Com a palavra. Senhor presidente, o vereador, a qual eu estimo muito, Marcelo Seminaldo, veio aqui num ato de benevolência, num ato de caridade, e ofereceu a esse vereador participar de duas comissões extremamente relevantes. Eu me sinto muito feliz. Só lamento que foi nesse tom de blefe, nesse tom de ameaça, nesse tom de troca, né? Com certeza, se eu aceitar Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência, para não perder a disputa, Vossa Excelência vai abrir mão. Agora, eu aceito, com certeza eu aceito, mas com uma condição, vereador. Não sei se Vossa Excelência pode abrir mão e indicar já diretamente um outro vereador, ou se tem que passar pelo plenário. Agora, eu aceito com uma condição. Mais uma comissão eu gostaria de fazer parte, qual eu já falei aqui. Comissão Permanente do Meio Ambiente. Esse é o meu grande sonho. Então, se Vossa Excelência costurar, eu sei que Vossa Excelência é muito forte aqui dentro da Câmara, é um vereador que tem uma boa conexão. Vossa Excelência podia costurar e fazer com que eu assumisse a Comissão do Meio Ambiente. Com certeza assumiria as outras duas, que é a do consumidor e da defesa da criança e do adolescente, é isso? Assumiria com o maior orgulho, com o maior prazer. Sinto que foi nesse momento. O senhor poderia ter feito esse convite logo no início do ano, na primeira sessão. Mas nunca é tarde, né, vereador? A gente está aqui sempre para tentar melhorar. Então, se Vossa Excelência me ajudar na obtenção de uma cadeira, já que o senhor é um grande fã meu e quer que eu trabalhe cada vez mais, eu peço para Vossa Excelência que me ajude na Comissão do Meio Ambiente. E aí sim, eu terei 3 comissões para trabalhar. E aí eu acho que o nobre líder Samuel Vasconcelos vai achar que eu sou um vereador trabalhador. Porque por enquanto ele não acha. Até queria saber, para concluir, senhor presidente, até queria saber, vereador, quais são os itens para Vossa Excelência que um vereador tem que preencher para ser um vereador trabalhador. Porque parece que nos seus pré-requisitos, eu não sou trabalhador. Tenho certeza que eu sou, senão não dobraria os votos. Mas eu gostaria de saber, porque às vezes Vossa Excelência podia me dar uma concluindo melhor. Para concluir, senhor presidente, vereador Seminaldo, a bola está com você. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Item pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. O vereador Gucci, ele afirmou que aceitaria participar das duas comissões que esse vereador abriu mão, senhor presidente? Sim, vereador. Senhor presidente, na verdade, eu fico feliz ele ter dito que aceita participar dessas comissões. Apenas, vereador, eu não posso falar pela Comissão de Verde e Meio Ambiente, porque eu não faço parte dessa comissão. Então, eu não posso afirmar pelos vereadores que fazem parte dela. E quisera eu ter esse poder todo que Vossa Excelência diz que eu tenho, vereador. Quisera eu, né? E acredito o seguinte, vereador, que assim, o tempo que você perdeu nesse período todo, não participando de nenhuma comissão, já com uma pessoa muito trabalhadora, pode ser revertido agora. Então, indiferente da questão da Comissão de Defesa do Verde e Meio Ambiente, já começa a trabalhar a partir da semana que vem, da criança, adolescente e da consumidora. Eu sei que Vossa Excelência tem vontade de trabalhar, passa essa imagem para as pessoas, apresenta muitos projetos, limpou o gabinete, deu aquela varrida. Vamos lá, né? Está aberto para você poder participar das duas que eu faço parte. Aqui eu não faço parte, eu posso até conversar com os vereadores, mas assim, suba a tribuna e aceite participar das duas que eu estou abrindo mão, e não de forma jocosa com Vossa Excelência, mas assim, de forma querendo contribuir com o crescimento dessa cidade, que eu sei que você vai ajudar muito, vereador. Item 5. Item 5, segunda discussão e votação da redação do PL 3253/2012. Torna obrigatória a exibição de vídeos educativos antidrogas e antialcoólicos nas aberturas de shows e eventos culturais no município de Guarulhos. Autor, vereador Paulo Sérgio Rodrigues Alves. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Vereador Marcelo Seminaldo, vereador Geraldo Celestino, vereadora Dona Maria, vereador Dr. Alexandre Dentista, vereador Gileno, vereador Luiz Mato Grosso, vereador Professor Jesus. Encerrada a votação, aprovado a sanção. Item 6. Item 6º, segunda discussão e votação do texto do substitutivo número 01 do projeto de lei 4645/2012. Cria o livro de reclamações dos consumidores. Autor, vereador Gucci. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, solicito aos senhores vereadores que dirigem seus terminais para o voto eletrônico. Esse não é colado, né? Esse aqui não. Esse aqui não é colado, não. É prático. Então eu vou votar no Gucci. É uma réplica. Ô, Gucci, esse é réplica de alguém? Ô, Gucci. Esse é réplica. Vereador Chileno, vereador Lamé, vereador Paulo Sérgio, vereadora professora Marisa de Sá, encerrada a votação, aprovado a sanção. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.
encerrada há alguns instantes a sessão desta quinta-feira. Hoje, na ordem do dia, a gente teve um item aprovado em segunda discussão e votação de autoria do vereador Paulo Sérgio do PR, que fala sobre a obrigatoriedade de exibição de vídeos anti-álcool e antidrogas também, antes de shows e eventos culturais, um tema bastante pertinente na sessão de hoje, né? Que no início foi comentado bastante a respeito da depredação do prédio, né? Da porta do prédio da Câmara, em que jovens estavam alcoolizados e vinham de um show, não é isso, vereador? Não tenha dúvida, Renata. Você viu que veio inclusive a calhar. Você vê essa madrugada, a Câmara foi vítima de vandalismo por parte de jovens, onde você viu 15 pessoas, sendo que apenas 6 eram de maior e os demais, todos eles menores, né? E foi interceptado pela própria Guarda Municipal através do vídeo de monitoramento da cidade de Guarulhos. Graças a Deus, entendeu, bem equipado pela Guarda Municipal, porém veio a calhar sendo um projeto já essa propositura foi proposta por nós anteriormente, foi colocado e aprovado recentemente. O que eu quero dizer com isso? Você sabe que anteriormente, através do canal 100, você via nos cinemas, antes de dar início à programação, passava-se na telinha aquelas mensagens educativas e pararam com isso aí, né? E a gente está vendo alto índice de jovens se drogando, altos jovens, entendeu? Bebendo demais, além, entendeu? Do limite. E isso aí nos causa uma preocupação muito grande com relação. E a gente vê que a informação é a alma do negócio. Então, muitas vezes, você sabe que a informação, ela sempre levando e mostrando para as pessoas o malefício que é o álcool, o malefício que são as drogas. Muitas vezes, por falta de orientação, saber como se inicia, qual é o resultado final, passando, com certeza, ele estará alertando os jovens que, às vezes, despreparados, eles possam estar sendo vítima de abusos com relação com pessoas que estão levando os jovens para os maus caminhos. Então, o objetivo desse projeto é levar a informação educativa em todos os shows da cidade, nos cinemas, enfim, onde há aglomeração de pessoas, para que a informação chegue do lado positivo, para que as crianças elas enxerguem melhor o futuro que venha causar a essas pessoas que não estão avisadas sobre a consequência do álcool e da droga. Um projeto fala de conscientização antes que as pessoas se envolvam, não é, vereador? Porque depois fica muito mais difícil, né? Se houver a consciência dos problemas, porque quando a gente vê publicidade de bebida alcoólica, são sempre mulheres bonitas, pessoas saudáveis, homens fortes. E não é essa mensagem não condiz com a realidade, né? As pessoas têm que ter essa noção. Né? Não tenha dúvida, é verdade. Para você ver o caminho, as pessoas jovens bonitos, de famílias, muitas vezes a gente atribui falta de orientação dos pais, não é só falta de orientação. Infelizmente, a droga, o álcool, ele é muito atrativo. Para as pessoas que ainda não têm a sua formação definida, é atrativo, infelizmente é atrativo. Tudo isso que leva para o caminho, no início é muito bonito, muito bacana, mas o resultado final disso aí é muito triste. Então, através da sanção do Executivo, com certeza, você pode ter certeza disso aí, que vai dar uma conotação positiva, um futuro melhor para muitos jovens, porque o alto índice de pessoas se drogando, se prostituindo é muito grande. E a preocupação nossa, acima de tudo, é essa aí, cuidar do bem da sociedade. Obrigada, vereador. Parabéns pelo projeto. Obrigado, Renata. Uma sessão desta quinta-feira acabou há instantes. A gente conversou agora com o vereador Paulo Sérgio do PR, que falou para a gente sobre a aprovação desse projeto dele em segunda discussão e votação. Vai agora para a sanção do prefeito, que fala sobre a exibição de vídeos de conscientização antidroga e anti-alcoolismo antes de shows e eventos culturais na cidade. A sessão contou hoje com 42 itens no grande expediente, 41 deles foram aprovados pela casa, um item foi retirado. A ordem do dia teve 3 itens prejudicados por falta de parecer e esse item que a gente comentou agora há pouco com relação à aprovação do projeto do vereador Paulo Sérgio. A nossa transmissão ao vivo é encerrada aqui. Você continua na nossa programação até às 18 horas. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.